aguardávamos aqui a definição de Wisconsin. Na nossa última participação e interação aqui no Novo Dia, eu destacava essa expectativa de divulgação do resultado em cerca de 15 minutos. Durou um pouco mais, porque ainda havia uma diferença que poderia culminar numa vitória de Kamala Harris no estado. Assim que essa diferença foi ampliada, houve a confirmação do resultado. Mas, por aqui também, já era dada como certa essa vitória de Donald Trump, a partir principalmente do resultado da Pensilvânia. Quando há a confirmação dos resultados na Carolina do Norte e Geórgia e na sequência da Pensilvânia, a situação ficou mais difícil para a Kamala Harris, que até o momento, Estevão, não se pronunciou, não teve nenhuma reação por parte do Partido Democrata, bem como do atual presidente Joe Biden, sobre agora essa mudança de governo nos Estados Unidos. E aí, chamamos o Américo Martins, nosso analista, porque é um retorno de Donald Trump todo poderoso, Américo Martins. Ele ocupa a Casa Branca, terá maioria no Senado, ao que tudo indica, também maioria na Câmara dos Representantes. Ainda falta uma confirmação oficial dos números, mas nesse momento é uma vantagem para os republicanos. Portanto, terá o Legislativo nas mãos, uma Suprema Corte conservadora. O que a gente pode esperar dos próximos 4 anos aqui nos Estados Unidos, Américo? Carol, existe um caminho aberto para o Donald Trump para fazer transformações bastante radicais na sociedade americana. Ele, como você disse, venceu com apoio popular, venceu de forma expressiva no voto popular pelas indicações todas que temos. Já está confirmada a sua vitória no colégio eleitoral. O Partido Republicano vai ter maioria no Senado, muito provavelmente vai ter maioria também na Câmara dos Representantes. A Suprema Corte, em primeiro lugar, é conservadora. Dos 9 juízes da Suprema Corte, 6 são conservadores, apenas 3 liberais. 3 desses 6 conservadores foram indicados pelo Donald Trump. Ele vai muito provavelmente poder indicar 1 ou 2 juízes nos 4 anos em que estiver na Casa Branca, porque nós temos 3 juízes na Suprema Corte com mais de 76 anos, o mais velho deles com 76, possivelmente eles vão se aposentar. Lá não existe a chamada PEC da Bengala, né? Aquela lei que existe nos Estados Unidos que os servidores precisam se aposentar, inclusive os ministros do Supremo com 75 anos. Lá nos Estados Unidos eles escolhem quando vão se aposentar, mas devido à idade avançada, talvez alguns deixem a Suprema Corte. O Donald Trump vai se beneficiar também de uma decisão recente muito importante dessa própria Suprema Corte, que dá imunidade a atos oficiais do presidente, então ele vai ter mais espaço para suas manobras, com pouca oposição, tanto no Congresso como na Suprema Corte. E, além disso, a oposição está saindo enfraquecida das urnas. O Partido Democrata sai muito menor das urnas e vai precisar de um certo tempo para se recompor. Então, tudo isso dá uma grande oportunidade política para o Donald Trump implementar transformações muito profundas na sociedade americana. Aqui nós estamos falando corte de impostos muito grandes, esqueçam qualquer tipo de discussão sobre, por exemplo, taxação de super ricos, aumento de impostos para empresas ou alguma outra política mais forte de redistribuição de renda. Ele acredita no caminho do corte de impostos, foi isso que o eleitorado americano apoiou. Você pode esperar também medidas mais radicais com relação à imigração, inclusive complementar um muro na fronteira com o México e outras medidas muito fortes de extradição de pessoas deportadas. Você pode ter mais uma vez políticas ali que vão banir a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de determinados países que não são considerados amigos dos Estados Unidos. Você pode esperar também muitas taxações com relação a produtos chineses. Nós vamos ter um aumento da disputa geopolítica com a China. Você pode ter transformações muito grandes na indústria americana. Isso também vai apoiar muito a extração de petróleo, por exemplo, e muito certamente nós teremos um recuo grande dos Estados Unidos em relação às mudanças climáticas. Isso pode comprometer muitos aspectos do combate ao aquecimento global, porque o Donald Trump basicamente é um negacionista. Ele retirou os Estados Unidos dos acordos de Paris, por exemplo. Isso vai ter impacto, inclusive, Carol, no Brasil, em 2 grandes eventos globais que o Brasil vai hospedar muito recentemente. Primeiro, o G20,
a cúpula do G20 vai ter um impacto, porque vai enfraquecer com a presença do Joe Biden, que não vai mais ser presidente, o Partido Democrata não vai estar mais no poder, e a COP30 no ano que vem em Belém, especialmente se os Estados Unidos seguirem esse caminho que o Trump acredita, de negar as mudanças climáticas, de não se comprometer tanto com isso. Então nós estamos falando em mudanças econômicas, mudanças sociais, mudanças ambientais. Tudo isso muito possivelmente vai acontecer, uma grande transformação nos Estados Unidos nos próximos 4 anos. É importante observar, Américo, que todos esses pontos que passaram durante a campanha de Donald Trump também apareceram no discurso que ele fez a seus apoiadores, assim que as projeções indicavam um cenário favorável ao republicano, seria ali equivalente ao discurso de vitória de Donald Trump, apesar dessa projeção ainda não ter naquela oportunidade a projeção não tinha cravado a vitória de Donald Trump. Agora, é um personagem que já ocupou a presidência dos Estados Unidos. Para entender o futuro, basta olhar para o passado. Quando a gente olha, por exemplo, para essa composição do Congresso, quando o Donald Trump ele estava na presidência dos Estados Unidos, ele não tinha maioria nas duas casas. E isso, por exemplo, Américo, fez com que ele governasse por meio de decretos, porque ele não conseguia abertura no legislativo. Da mesma forma também, quando ele conquista uma maioria no Senado, ele evita ser condenado num processo de impeachment, que passou pela Câmara dos Representantes, mas teve um bloqueio no Senado dos Estados Unidos. Isso são muitas vantagens que ele tem. Você faz uma excelente observação. Basta ver como ele governou naqueles 4 anos. Isso teve agora o apoio, né, do eleitorado americano, que pôde comparar o governo dele com o governo do Trump e acabou optando por essa visão de mundo do Donald Trump. Isso é uma decisão democrática dos eleitores americanos. Naquela ocasião ele teve mais dificuldades do que terá agora para governar. Ele muito certamente vai implementar essas coisas. Ele deixou claríssimo isso no discurso de vitória, antes inclusive da vitória ter sido formalmente anunciada. Vamos ter possivelmente também, Carol, mudanças políticas internas nos Estados Unidos. O Donald Trump falou claramente durante a campanha que ele partiria para uma revanche contra os seus adversários políticos, uma revanche que envolveria inclusive ações judiciais, algum tipo de perseguição pelo próprio Ministério da Justiça. É possível que ele faça isso, não é necessariamente comprovado que ele vai fazer isso, mas é bastante possível que ele faça, porque o Donald Trump costuma dizer o que ele pensa e agir da forma como ele pensa. Tem um outro ponto também muito importante, Carol, que quando ele foi presidente na primeira vez, ele tinha muitos assessores, muita gente ali que não era da sua total confiança. Eram pessoas que eram republicanos, que apoiavam o Donald Trump, mas que tinham uma resistência a umas visões mais radicais dele. Ele foi eliminando ao longo do tempo essas pessoas dentro do próprio Partido Republicano, que hoje ele controla quase completamente. Então, todo o novo aparato de assessores em volta dele, inclusive o vice-presidente J.D. Vance, são pessoas muito mais leais a ele, muito mais próximas, muito mais inclinadas a atender os seus próprios desejos. Então, o Donald Trump tem um caminho, como eu disse, muito aberto para fazer essas transformações radicais dentro do Partido Republicano, com uma oposição fraca, com controle no Congresso, com apoio popular e com uma Suprema Corte conservadora. Nós podemos esperar, sim, mudanças muito importantes nos Estados Unidos nos próximos anos. É uma corrente que ele inaugura na política dos Estados Unidos, o trumpismo, também provocando um racha dentro do Partido Republicano. Mas o que acompanhamos é a vitória de Donald Trump por aqui. Ele volta para a Casa Branca depois de 4 anos. Estevão Limana e Diego Pavão nos estúdios da CNN Brasil em São Paulo, acompanhando outros números dessa eleição, mas já a vitória certa de Donald Trump por aqui. É o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, ele que garantiu vitória em estados decisivos nessas eleições. O dado mais recente vem do estado de Wisconsin, onde também os moradores do estado, os eleitores, optaram pelo Partido Republicano. É Muralha Azul que ficou vermelha nessas eleições.